A gente acompanhou ontem, aqui a gente falou sobre isso, e é um tema importante. A gente acompanhou a bronca, né? O presidente Lula tá bravo. Presidentes ficam bravos com tudo, porque o presidente da República sempre quer que as coisas sejam feitas do jeito que ele quer que sejam feitas, mesmo que ele não saiba muito bem como ele quer que as coisas sejam feitas, e fica bravo com o ministro. E no caso do Lula, que tem 600 ministros, ele fica 600 vezes mais bravo do que outros, que tem um número menor de ministros. Claro, a conta não é assim, né? Se ele tem 600 ministros, os outros tinham 200, ele fica 3 vezes mais bravo. Mas ontem ele passou um pito, sem citar o nome do ministro Márcio França, que tinha criado um programa chamado Voa Brasil, sem falar com a Casa Civil. Quer dizer, como é que pode, e o presidente Lula tem razão, como é que pode um ministro de Estado lançar um programa que não é um programa de governo? Ficou chato, tomou uma bronca na frente de todo mundo, mas a gente precisa tirar desse episódio algumas coisas curiosas. Primeiro, se o ministro se sente à vontade para fazer isso, é porque não está combinado o jogo antes, né? Não combinaram. O Lula foi lá, distribuiu o cargo, um monte de ministro para cá, um monte de ministro para lá, e de repente, todos eles com pretensão política, não tem ministro ali a passeio. Pega o caso do ministro Valdez Góes, ministro da Integração Nacional. O nome é Integração Nacional. Nacional pressupõe todo o território nacional, integrar o território nacional. Só que ele é o ministro da Integração do Amapá, que é de onde ele vem. Ele e o padrinho dele, o Davi Alcolumbre, ele vai só para o Amapá. Ele teve 15 compromissos no Amapá. O Amapá é um estado pequeno, valoroso, importante, tão importante quanto qualquer estado, mas é menor do que os outros estados. Se ele foi 15 vezes para o Amapá, quantas vezes ele teria que ter ido para São Paulo, sendo que ele cuida da defesa civil e nós tivemos problemas em São Paulo? 200 vezes? Pois ele foi 4, 5 vezes para São Paulo. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Amapá. Aí, olha só, ele terminou o Amapá e ele assinou a ordem de serviço de uma obra que foi a obra que ele, como governador, mandou fazer. Aí ele foi lá e assinou o início da obra. Essa obra vai ser financiada com dinheiro do orçamento federal, secreto, do orçamento federal, que é dinheiro mandado pelo Davi Alcolumbre, o padrinho dele. E quem vai tocar a obra? O suplente do Davi Alcolumbre. Olha que maravilha. É inacreditável. É inacreditável pegar uma história dessa. O ministro da Integração, podia ter levado uma bronca do Lula também, não levou. O ministro da Integração Nacional, quando era governador, manda fazer uma obra que ele vai agora assinar a ordem de serviço, que sai com dinheiro do orçamento secreto, do Senado secreto, do senador Davi Alcolumbre, e que vai ser tocada pelo suplente do senador Davi Alcolumbre, no Amapá. Bacana isso, né? É uma coisa assim, olha, é bacana, faz pensar. Ministro da Integração Nacional. Esse não tomou bronca. Aí a gente pega o caso do ministro Juscelino. O ministro do Juscelino. O ministro Juscelino, ele não informou ao Tribunal Superior Eleitoral que ele tinha 2 milhões de reais em cavalo. Esqueceu. Afinal, cavalo. O que é um cavalo, né? Se não um animal gigante. E ele esqueceu de falar dos cavalos. Você esquece de botar no patrimônio que você tem um cavalo, 2 milhões de reais em cavalo. Não botou. Esqueceu. Não é que ele não botou para a Receita Federal, não botou no TSE. Aí ele usou jatos da FAB para fazer viagem, para participar de leilão de cavalo. E também usou orçamento secreto para pavimentar uma estrada que beneficiava uma fazenda da família dele no Maranhão. Esse também não tomou bronca, não. Lula teve uma conversa em separado com ele. Ele chegou a falar na entrevista que deu ao jornalista Reinaldo Azevedo,
Sugeri, do É da Coisa, 6 horas da tarde, sugeri que se ele não tivesse uma boa explicação, ele teria que sair. A boa explicação não veio. Boa explicação não veio. O que veio foi um bom recado do União Brasil, e aí o Lula manteve o ministro. Esses não tomaram bronca. Quem tomou bronca foi o Márcio França, que inventou um programa chamado Voa Brasil. Aliás, parênteses, é incrível como os programas de governo, eles têm nome bonito. Antigamente, no tempo do regime militar, antes até, quando as coisas não era, a preocupação com o marketing do jeito que é hoje era menor, então criavam-se coisas assim, BNDES. Você acha que o BNDES, se fosse criado agora, ia se chamar BNDES? E talvez fosse Decola Brasil, Banco da Alegria, alguma coisa desse tipo. Não ia ter esses nomes, né? A Caixa, ela era a CEF no passado, Caixa Econômica Federal, e as pessoas chamavam de CEF. Petrobras, se fosse lançada hoje, será que se chamaria Petrobras? Aliás, tentaram mudar o nome da Petrobras numa época no governo Fernando Henrique, foi um desastre. Será que quando criaram a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, ou a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, ia se chamar naquela época Sudene, Sudã? Nada, ia ser Viva o Nordeste, Explora a Amazônia, Poupa o Verde, Instituto Vitória Rédio, qualquer coisa assim. São os nomes bonitos, né? O programa de construção de casa própria do passado era tocado pelo BNH. Imagina, BNH, que é coisa mais mal vendedora, mais não vendedora. É Minha Casa Minha Vida. Bolsa Família. Ia se chamar provavelmente Programa de Fomento à Família, ia chamar Profofa. No passado. Aí aqui chama, enfim, como é que chama? Minha Casa Minha Vida, e o outro é o cartão, esqueci, acabei de falar. Não é o Voa Brasil que você Não, o programa de fomento, o Profofa, como é que é? O programa de fomento que entrega o cartão para as pessoas que precisam, entrega o dinheiro para as pessoas que mais precisam. O governo tinha chamado de Auxílio Brasil e aí agora voltou a ser Bolsa Família. Bolsa Família. Então, os nomes do governo. Então, o Márcio França inventou o Voa Brasil. Voa Brasil. Voa Brasil. Olha que coisa ousada, né? Como se o Brasil fosse inteiro voar. Não vai voar. Chama Voa Brasil. A ideia era lançar um programa que vendesse passagens a R$200 para estudantes, para pessoas acima de 60, 65 anos, que tivessem uma determinada renda e tal. E ele não negociou com a Casa Civil. Registro feito sobre essa exploração dos nomes, esse marketing, né, que eles fazem com os nomes, mas esse entrosamento de governo, ontem eu comentei brevemente, é realmente uma coisa necessária. Todos os presidentes reclamam disso, todos reclamaram disso. Os ministros saem fazendo o que querem, os ministros saem falando o que bem entendem, dão entrevista, os ministros falam porque eles entendem que é o caso de falar. Teve o Carlos Lupe, chegou a falar em mexer na reforma da Previdência. Imagina, tomou um pito também do Rui Costa, que o desautorizou, ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil tem esse papel de ser um coordenador do governo, um personagem que faz o cruzamento dos projetos, a análise dos projetos, checa para ver os prazos, é um gestorzão do governo. É muito difícil e muito chato e muito trombador o ministro ou a ministra, a Dilma foi isso, no governo Lula, que toca esse projeto. Os ministros ficam doidos com ele, porque é um super-ministro, de certa forma, né? O Haddad é um super-ministro, mas o Casa Civil, o ministro da Casa Civil, manda para dedéu. Não é à toa que ele dá bronca, ele desautoriza os outros ministros. Rui Costa já fez isso algumas vezes. Então, o Márcio França teve uma ideia que ele achou brilhante e resolveu dar uma entrevista anunciando a ideia. Aí o Lula foi lá, deu uma dura e falou na reunião que, usando o termo genialidades, que essas genialidades elas devem ser costuradas com a Casa Civil.
ele disse o seguinte: todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo. E só serão transformadas em propostas de governo quando todo mundo souber o que será decidido. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordada com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja de governo. Então, a genialidade de alguns ministros precisa passar pelo crivo das áreas responsáveis. O Lula ficou doido com o Márcio França. E o Márcio França, que é candidato a qualquer coisa, candidato a prefeito, e candidato em São Paulo, está querendo fazer coisa. Porque tem esse problema, essa trava no governo. Como o dinheiro está curto, não tem projeto. O Márcio França achou que ia ter um agora com Voa Brasil, Decola Brasil, Passeia Brasil, Navega Brasil, qualquer coisa. E tem uma ousadia no projeto do Márcio França. Ele é ministro dos Portos e Aeroportos. Por que ele não costurou com o ministro do Turismo, a ministra do Turismo? Por que ele não costurou com a Embratur? Quer dizer, é Voa Brasil, ele está pensando em aeroporto. Então a pessoa sai do aeroporto e vai para outro aeroporto. Tá, e faz o quê na viagem? Turismo. E cadê a construção com o turismo? Né? Cadê o projeto sendo do Márcio França e da ministra do Turismo? Ele quis pegar para ele. Então tem essa história do protagonismo para poder dizer depois na campanha, criador, lançador do Voa Brasil, ou não. O ministro Márcio França pode explicar, ou não. Cadê ele ao lado da ministra do Turismo, do presidente da Embratur e dos outros ministros associados a isso? Até esse Valdez Góes aí, Integração Nacional, enfim. Cadê a coisa coletiva? Não querem, é cada um por si. Porque precisam ter o que falar na campanha. E o Lula sabe disso. Todos os presidentes sabem disso. Os ministros aceitam o convite, o que é bom para o presidente, porque consegue reunir as pessoas que ele quer, consegue formar maioria no Congresso. Por enquanto o Lula tem ainda um desafio para formar maioria no Congresso, mas a ideia é essa. Mas os ministros não falaram sim à toa. Cada um deles tem uma ideia, um projeto de vida, um projeto de carreira, um projeto de vida política, de carreira política. E quer faturar. O Voa Brasil era uma possibilidade, mas veio em boa hora a bronca do presidente, ao mesmo tempo em que a gente tem que observar que tomou posse em janeiro. Em 2 meses de governo, ele já está dando bronca em ministro, porque eles estão querendo fazer projetos sem a organização que o governo precisa. E o governo vai precisar de muita organização daqui para frente, porque os projetos do governo passam por aprovação de emendas constitucionais. Não esse aí, Voa Brasil, esse troço aí, mas projetos de verdade, porque esse não é um projeto de verdade. Isso é uma brincadeira do Márcio França. Estou falando de projeto de verdade, projeto que transforma o país, as reformas. É disso que se trata. O ministro Fernando Haddad deve apresentar ao presidente Lula o calabouço fiscal, né, que é o arcabouço fiscal, as regras que vão orientar a construção do orçamento para que o Brasil não tenha o déficit. E se a gente pegar os últimos 11 anos, o Brasil teve déficit em público em 8 dos anos. Então, para reverter isso, para dar mais solidez, para dar mais perspectiva ao olhar do investidor, ao olhar das pessoas, dos empresários e do Banco Central. Porque o Banco Central precisa dos inputs, das novidades, do que vem pela Fazenda, para poder observar como é que ele vai adotar a política de juros. Então, é fundamental que essa coordenação, essa organização do governo surja e a bronca do Lula, que foi destinada para um ministro, no caso o Márcio França, ela se presta a chamar atenção para a necessidade de coordenação, seja de projetinhos sem importância, como esse do Márcio França, seja para os grandes projetos de transformação, entre os quais deveria estar a reforma administrativa que o Arthur Lira defende, que o Rodrigo Pacheco defende, que talvez entre na pauta do Congresso, mesmo que o governo faça bico, porque é importante. São transformações, a reforma tributária de longe a mais importante delas, mas são transformações que o Brasil precisa para poder se destacar, para poder trocar de casca, para poder deixar de ser um país de renda média, para poder avançar e a gente falar cada vez menos de auxílios e apoios e cada vez mais de fomento e novos empregos e mais renda, que é do que o Brasil precisa. Eu não sei se você concorda, se você discorda, 999-592-100 para uma coisa ou outra, mas esse é o meu ponto de vista a respeito desse assunto.